Bom, muitas das vezes não é tão simples, não é tão fácil a gente imaginar, tentar decifrar, fazer a leitura sobre o que um treinador pensa sobre o time que ele está comandando, em termos de modelo de jogo mesmo, a longo, a médio prazo. O Tite chega ao Flamengo e quem acompanhou o ciclo do Tite na seleção brasileira e até antes, no pré-seleção, no pré-ciclo, no Corinthians, sabe o quanto que o Tite evoluiu como treinador. Essa história, essa base que as pessoas definem do Tite, de ser um retranqueiro, de não gostar de bola, sabe? Não gostar da bola, do jogo bem jogado, isso é uma grande mentira. Quem fala isso é prova de que não acompanhou os jogos, não acompanhou a evolução do Tite, seja no Corinthians, seja na seleção brasileira. O ciclo do Tite, por exemplo, na seleção, a seleção jogou de formas diferentes, quem acompanhou sabe. O início foi uma seleção mais funcional, com mais liberdade para os jogadores e deu certo. O Brasil chegou muito bem para a Copa de 18 e depois, numa tentativa talvez de espelhar as seleções europeias, não sei, o Brasil muda a forma de jogar e passa a jogar de uma forma mais posicional, com posições definidas. Isso não quer dizer que os jogadores não tinham liberdade para se movimentar no campo, não estou falando isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Tite evoluiu muito ao longo dos últimos 10 anos e tem maneiras diferentes de pensar futebol. Ele não é um cara tão autoral assim de ter uma maneira e executar essa maneira e não mudar. Não é isso. O Tite tem diferentes formas de jogar futebol. Então, nesse Flamengo de início, a gente consegue decifrar algumas coisas que indicam um Flamengo mais posicional. A verdade é essa, sabe? Pelo menos é a minha leitura. E no jogo de ontem contra o Palmeiras, ficou muito claro, eu acho que a torcida do Flamengo vai concordar comigo, a importância dos dois jogadores abertos, cara. Os pontas do Flamengo, Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Os dois fizeram uma partida espetacular. O Luiz, de muita entrega, né? O Luiz fez uma partida de muita entrega, desarmando, construindo, na recomposição muito bem. Muito boa partida do Luiz Araújo. Não foi tão decisivo em termos de assistências no terço final do campo quanto o Cebolinha, que para mim foi o melhor em campo ontem no Maracanã. E se o Cebolinha voltar a jogar 70% do que ele jogava no Grêmio, se o Tite conseguir recuperar ele, principalmente mentalmente, eu diria, o Flamengo ganha um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E ontem foi o Everton Cebolinha do Grêmio, sabe? Um jogador que decide para você o tempo todo, que não tem medo do jogo. E surge a discussão Cebolinha com Bruno Henrique. Eu acho jogadores diferentes e talvez o Cebolinha encaixe melhor nesse esquema do Tite, cara. O Cebolinha é mais construtor que o Bruno Henrique. Em setores congestionados, por exemplo, o Everton Cebolinha se dá melhor que o Bruno Henrique, minha opinião, tá? O Bruno é mais caixa, né, cara? É mais velocidade, é um avião na beirada do campo. O Bruno gosta de jogar mais perto da área. O Bruno é mais definidor que o Everton Cebolinha, eu diria. Então, características diferentes. E eu acho que o Tite vai manter o Cebolinha, vai tentar recuperar o Cebolinha. E 2024 tende a ser um jogador super utilizado e titular, eu diria. É uma dor de cabeça, assim, muito boa. Vamos aguardar os próximos capítulos, renovação. O Flamengo tem esse momento de encerramento de ciclos. Não sei como que a diretoria vai tomar as decisões, né? Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz. Assim, acho que a torcida aguarda muito isso e eu diria até que a torcida é dividida nesse sentido. O sentimento de gratidão pelos ídolos, sabe? Por tudo que conquistam desde 2019, mas ao mesmo tempo mudanças, cara.
Futebol é isso, acho que tudo na vida, né? Fim de ciclos, se renovam os ciclos a todo momento. E um outro jogador que eu gostaria de falar, falei um pouquinho mais de Luiz Araújo e Cebolinha, né? Gostaria de falar de Eric Pulgar, cara. Talvez seja o jogador mais regular da temporada do Flamengo. Mesmo não sendo titular absoluto com o Vitor Pereira, o Eric Pulgar faz um ano assim muito bom, principalmente o segundo semestre. E é um jogador que te entrega muito, cara. Te entrega muito. Faz segundo volante, faz primeiro volante, tem uma facilidade enorme para definir as jogadas, para construir. Não é jogador só de desarme, só de desconstruir. O passe para o Pedro ontem mostra isso. E nos últimos jogos do Flamengo, principalmente com o Tite, o Eric Pulgar tem tido mais liberdade para pisar no ataque e tem sido fatal, cara. Fatal na construção de jogadas. Contra o Fortaleza, por exemplo, ele dá um corta-luz, assim, de jogador que tem talento, sabe, no terço final do campo. Então não é por acaso. O Tite conseguiu enxergar isso. Achei muito interessante a liberdade dele com o Gerson ontem, se revezando. Ora um ficava como primeiro, ora o outro avançava. Então, assim, assunto principal do vídeo, a maneira do Tite pensar. Esse início tende a gente pensar que vai ser um modelo mais posicional. E no jogo de ontem ficou claro a importância de ter dois pontas agudos, pontas construtores que caem por dentro toda hora, como foi Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Acho que a torcida do Flamengo concorda comigo nesse sentido. Mas é só o começo, cara. É só um início de trabalho. Muita água para rolar debaixo da ponte ainda. A gente vai conseguir ter uma leitura melhor em 2024, independente se o Flamengo for campeão ou não. Show? Acho que falei de tudo. Não entrei tanto no jogo de ontem. Eu queria mais dar esse destaque mesmo ao modelo do Tite pensar com relação ao Flamengo, ao Cebolinha, ao Luiz Araújo e ao Eric Pulgar, que fizeram partida ontem espetacular no Maracanã, como todo o Flamengo, né? O Pedro voltando a ter confiança, voltando a marcar. É um Flamengo que tende a se fortalecer cada vez mais, principalmente se der tempo ao Adenor, ao Tite. Chegando por aqui. Muito obrigado.